Bom dia, mulheres, a paz do Senhor Jesus, vindo do próprio céu. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos 15:11. Todas as religiões do mundo podem ser colocadas em um de dois campos, legalismo ou graça. A humanidade faz ou Deus faz. A salvação como um pagamento baseado em obras feitas, ou a salvação como uma dádiva, baseada na morte de Cristo. Um legalista acredita que a força suprema por trás da salvação é você. Se você tiver a aparência adequada, falar corretamente e pertencer ao segmento correto do grupo correto, você será salvo. A responsabilidade principal não cabe a Deus, cabe a você. O resultado, externamente, reluz. As palavras são agradáveis e os passos são firmes, mas examine com atenção. Ouça cuidadosamente. Alguma coisa está faltando. O que está faltando? Alegria. O que há ali? Medo de não fazer o suficiente. Arrogância por pensar ter feito o suficiente. Fracasso por ter cometido um engano. A vida espiritual não é um empreendimento humano. Ela está enraizada e é orquestrada pelo Espírito Santo. Cada realização espiritual é criada e revigorada por Deus. Amém. Amém, obrigada, Leolália. Ou seja, não é nada que você faz, né? Lógico, nós somos chamados para boas obras, mas eu não sou salva por causa delas, né? A gente só tem que fazer, mas não apegar a nossa salvação nas obras que a gente faz, né? Vamos lá, então. Quem quiser acompanhar aí, que não tiver a Bíblia que nem a minha, estamos em 2º livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 5, e 12, versículo 16. Hoje a leitura é pequena. Hoje é apenas um capítulo e meio, praticamente, do Antigo Testamento, e um quase inteiro do Novo. Então, hoje tem pouca coisa, né? E eu vou procurar ser menos prolixa. Estou tentando ser, né, menos prolixa, porque eu sou prolixa demais. E eu descobri. E isso é desagradável, as pessoas não gostam. Aí você me manda uma mensagem e aí eu vou te explicar o porquê que eu não posso fazer tal coisa. E eu tenho que parar com isso. Contar a história antes de te falar o motivo. Vamos lá. Faça um rodeio primeiro, né? Então a gente tem que procurar ser menos prolixa possível. Então vamos lá. Nós terminamos, então, o capítulo ontem, dizendo que Salomão morreu, o filho dele reinou no lugar dele, e aí o reino foi dividido. A partir de então, começam 2 reinos, né? Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, que ainda não tem a capital Samaria, ainda não tem. Só na época de Acabe que irá acontecer, então, a capital. A capital do reino vai se transformar em Samaria, tá? Então, vamos lá. Então, Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Então, Roboão era o filho de Salomão. Jeroboão é o outro, filho de Nebate. Então, ele edificou em Belém, porque, olha só, ele tinha concentrado seus esforços em se levantar e vingar também a morte de Adorão e reivindicar o trono de volta, as 10 tribos. Porém, Deus usou o profeta dizendo para ele, olha, sai fora. Não te mete nisso aí não, porque esse negócio aí vem do Senhor. Então, ele deixou quieto. Então, ao invés de concentrar os seus esforços em guerrear contra Jeroboão para tomar o reino de volta, ele vai edificar fortalezas. Então, ele vai edificar Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó e Adulão. Gate, Maressa, Gate aqui é terra dos filisteus. Maressa e Zife. Adoraim, Laques, Azeca. Zorá, Aijalon e Hebron. Então, tudo isso aqui, Aijalon e... gente, falei agora no Gate, tudo isso é terra dos filisteus. Era dos filisteus. Tá? Então, ó, Aijalon também. Eu falei Aijalon. Hebron,
que estavam em Judá, Benjamim, cidades fortes, e edificou essas fortalezas e pôs nela maiorais e armazéns e víveres, de azeite e de vinho, ou seja, alimentos. Ele usou como essas cidades também como depósitos, como silos, para armazenar comida, tanto comida quanto azeite e vinho. E pôs em cada cidade pavês e lanças, fortificou em grande maneira Judá e Benjamim, fortalecê-lo. Porque, olha só, Judá e Benjamim são unidas, uma a outra, né? Era a menor tribo ficou agarrada na maior. Se a gente fosse ver geografia bíblica, que a gente não vai ver agora, a gente iria ver isso. Mas vamos lá. Eu vou dar uma olhada nesses pavéses aqui, porque eu já vi essa palavra, e aí se você me perguntar o que significa, eu não me lembro, tá? Pode ser que seja, não sei se, não lembro se é escudo, mas eu acho que não. Não estou compartilhando tela. Eu estou crente que eu estou compartilhando tela. Então, vamos lá. Então, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 12. 11 e 12. Tem coisa que parece que a minha mente abstrai, porque não é importante. E aí eu esqueço. Eu acredito que seja escudos, mas vamos ver se é isso aí. Olha lá, é escudo mesmo. Olha lá. Elza também já veio já dizer que é escudo. Olha lá. Escudo, olha lá, broquel. A tua palavra é escudo e broquel, ó. Siná, siná. Essa letrinha aqui, ela tem o som de TS ou TZ, né? Chama tsadem. Então, ó, que bonitinha. Ó, escudo, broquel, um gancho. Ó, designa um escudo grande carregado pela infantaria. Siná, pesada. Relevos contemporâneos do Egito e da Síria retratam como uma tábua alta frequentemente. Ou seja, era um escudo, não era um escudo redondo, igual a gente vai assistir lá os 300, e o cara tá com escudo pequeno. Não, é o escudo que o cara carrega, mas que ele consegue bloquear o corpo praticamente todo. Se ele se agachar, o corpo dele todo está protegido. É comprido, é uma tábua comprida, tá? Então, ó, retrata uma tábua alta, frequentemente retangular ou oval, não é redonda. Ó, grande o suficiente para cobrir o guerreiro do queixo até a canela. Que legal. E aí, constituído de madeira ou vime, revestido de couro. E às vezes de metal, exigia um portador especial para campeões como Golias, né? Porque também não era leve. Portanto, se existisse titânio na época, os caras iam falar, não, fazer um escudo de titânio, porque titânio aguenta mais pancada do que o ferro, mas, né? Portanto, portador especial como campeões, tá? Olha só, então a distinção entre Siná e Magen, o escudo redondo é mais leve. Então, esse daqui não era Magen, tá? Era um escudo. Ó, então, é explícito em diversos textos, como, por exemplo, eu lembrei do Salmo 91. Porque a tua palavra é o escudo. Magen e broquel, sená. E, ó, então, tem diferença. Então, quando você lê o Salmo 91 agora, você não vai lembrar só do escudo redondo pequeno. Você vai lembrar do outro também, que vai proteger do queixo até a canela, que protege o corpo todo. Gente, eu amo hebraico. Gente, eu sou apaixonada pelo hebraico. Por exemplo, Jeremias 46, 3 e Ezequiel 38, 4. Sendo que Siná, o principal ornamento defensivo do soldado da linha de frente. Então, os outros de trás tinha um escudo, tinha Magen. Porém, os da frente tinha o outro. Que coisa extraordinária. Então, olha só, isso dava um corte, hein?
Então, na ascensão de Davi ao poder, as listas de tribos enfatizam homens portadores de escudo e lança, estabelecendo as tropas de elite eram identificadas pela posse do escudo. Então, era mais que, por exemplo, hoje, você vai ver um soldado e um... a diferença entre um soldado e um capitão, você vai ver aqui, né? Eu esqueci o nome daquilo que eles usam aqui no braço. Então, um soldado tem acho que é um risquinho ou dois. O sargento, eu acho que tem 3. Tipo um Vzinho assim. Já o sargento. Ai, como é que é o nome que eu falei? Esqueci. O outro lá, que é maior que o sargento, maior do que maior que o cabo, maior que o. Gente, eu falei o nome do. Não era o sargento, é o outro. Ele vai ter o maior, vou falar o major. O major tem um negócio bem diferentão aqui no braço. Não era major que eu ia falar, mas ele tem a patente dele, aqui fica aqui no braço, é diferente do soldado, do cabo. Então, aqui, você sabia quem o cara era a partir do escudo que ele estava usando. É isso que ele está dizendo. Ó. Então, para prepararem para a guerra de cerco. Então, os profetas descrevem exércitos invasores avançando com escudo e capacete ao redor. Enquanto Jeremias ordena ao Egito, prepare os seus escudos grandes e pequenos. Aqui ele vai englobar todo mundo. E avancem para a batalha. Na visão escatológica contra Gog, o exército é reunido com um escudo e broquel, com as duas coisas. Ezequiel 38:4 vai enfatizar a dimensão do conflito que o próprio Deus resolverá. Então, a gente aqui aprendeu que esse escudo era, primeiro, identificar quem que era e quem que ia na frente e quem ia atrás. Então, saber que o cara era da infantaria, era da frente, pelo broquel, né? Como é que é o nome da palavra? Que eu esqueci. Saná. Você sabia que o cara era da frente. E pelo Magen, que é o escudo menor, mais leve, ficava atrás. Então, vamos lá. Então, e aí quem portava esse, Saná, eram campeões, eram os especiais, vamos dizer assim. E os outros, os soldados de patente baixa, ficavam mais atrás com os escudos menores, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, deixa eu escrever aqui, para eu não precisar, todas as vezes que eu chegar aqui. Agora também não vou esquecer, não. Eu tenho certeza que eu não vou esquecer. Vou botar aqui, Magen, escudo pequeno. Siná, grande, cobre o corpo. Pronto. Então, vamos lá. Versículo 13. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Olha só, então, a gente sabe que, deixa eu ver se ele vai falar. Jeroboão ficou com medo. Tá, vai explicar aqui, não precisa explicar. Também os sacerdotes, os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Olha só, então, Jeroboão fica com medo da galera ir para Israel, ir para Judá, desculpa. Quando eles chegassem em Judá para as festas bíblicas, as minhas solenidades, como Deus disse, ele fala assim, esse povo vai se voltar contra Roboão, em favor de Roboão e vão me matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui bezerros e vamos dizer, olha Israel, os deuses que tiraram você do Egito, e funcionou. O povo não sabia ler, o povo não tinha intimidade com Deus. E agora, como é que eu vou fazer se
ele manda embora os levitas. Gente, agora pensa comigo. Um único povo, a única galera, vou botar assim, a única malta, como diz o português, malta que é galera, que tinha condição e capacidade de ensinar o povo o caminho da verdade, é expulso daquela terra. O que ia ser desse povo? O que ia ser desse povo? Então, gente, o que ia ser desse povo? O povo não sabia ler. Não tinha Bíblia para todo mundo. Então, tudo que a pessoa falava era tido como verdade. Por quê? Porque não tem como checar. Não tinha os bereanos na época. Não tinha os questionadores. Não tinha a Juliana questionadora. E outras pessoas. Estou falando de mim porque eu sou assim. Não tinha. Então, olha, esses aqui são os deuses que tiraram você do Egito. Não precisa ir para Jerusalém. Não há necessidade. Então, não havendo, abre aspas, necessidade de ir para Jerusalém, então vocês têm Dan e tem Betel para ir adorar. Então o povo ia. E aí, olha só. E aí ele mandou todo mundo embora. Quem podia ensinar o povo o caminho da verdade eram os levitas. Porque olha só. E aí, quando a gente volta lá para Números, é Números? Se eu não me engano, é. Quando eles vão tomar posse da terra, e eu acho que Josué também, se eu não estou enganada, a gente vai ver, são 12 tribos, porque na verdade de Israel são 13 tribos, tá? 13 tribos. Porém, uma tribo não recebe quinhão, não vai receber o seu quinhão, não vai receber terra, não vai receber uma terra com teu nome. Então, o que vai acontecer? Vão lançar sortes. Eu tinha feito nessa Bíblia aqui, gente, a minha Bíblia está tão velha, olha o estado da Bíblia. A Bíblia está gorda, inchada. E aí eu tinha feito, no mapa que tem aqui atrás, eu fui futucando, e aí saiu e não tenho mais. Mas aqui, não sei se vai dar para você ver, eu tinha dividido as tribos aqui, as 12. Ele vai pegar, Deus vai mandar Josué dividir as 12 para 4, não para 3. Porque, olha só, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, ele vai pegar cada 3 tribos, ele vai colocar para uma classe de levita. Então, ele vai pegar. Aqui eu tinha conseguido ler, tinha conseguido colocar direitinho quem é João, quem é Pedro nessa história. Não vou lembrar, porque eu desorganizei os papéis ali. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, os coatitas vão ficar em 3 cidades. Depois, os meraritas mais 3 cidades. Olha lá, eu tinha colocado, mas não coloquei nome. Então, só que aí vai acontecer uma coisa. Coatita, ó, são três filhos que Levi teve. Coate, Merari e Gerson. Só que vai entrar uma quarta, que é os filhos de Arão, que são sacerdotes, porque você sabe que todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas são sacerdotes. Então, a única classe que vai se tornar sacerdote é a família de Arão. Então, se ele tivesse colocado 4 tribos para 3, dava também. Só que o que ele fez? Falou o seguinte: você vai pegar Coate, vai colocar, vamos supor, os gersonitas você vai colocar em Aser, Naftali e Dan, lá em cima, no norte de Israel. Depois você vai descer. Só que aí o que vai acontecer? O que aconteceu? Sabedoria de Deus extrema. Deus vai pegar os sacerdotes da linhagem de Coate, mas da família de Arão, e vai colocar onde? Em Judá, Benjamim e, se eu não me engano, Gade, se eu não estou enganada. Quando as tribos se dividem, e aí, gente, antes das tribos se dividirem, das tribos não, dos reinos, do reino se dividir,
Onde é que estava situado o templo? No lugar onde os sacerdotes viviam. Os sacerdotes viviam aonde? Aonde? Região de Benjamim, de Jerusalém. Então, região de Anatote, quando você vê na Bíblia falar Anatote é nada mais nada menos que território de Benjamim. Olha só. Belém. Gente, Belém fica na região de Benjamim, na tribo de Judá. Belém de Judá. Então, não está nada desassociado. Então, quando essa galera é mandada embora, os levitas são mandados embora, eles vão para onde? Eles vão para essas regiões. Tanto para Judá quanto para Benjamim. Porque não tem mais lugar para eles na terra. Porque o único povo que tem, a única tribo que tem autoridade para ensinar, falou, não quero vocês aqui, porque vocês vão desvirtuar o povo, desvirtuar daquilo que eu coloquei, que eu instituí. Então, eu não quero vocês aqui. Mandou eles embora, e aí eles foram. Ó. E ele quem? Olha só, vamos lá. Porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor, quem? Os levitas, que estavam nos arrebaldes. Então, superpopulou as cidades. Aí vem, e ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Tá? E aí, depois, está dizendo aqui, desses também todas as tribos de Israel, os que deram seu coração buscaram ao Senhor, Deus de Israel, vieram para Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus de seus pais. Então, aqui está dizendo para a gente que nem todo mundo aceitou. Teve uma pequena parte, e aí eu me lembro de Deus falando com Elias. Espera aí, você está achando o quê? Tem 7 mil que não se prostraram diante de Baal. Lógico que não é nesse tempo aqui, é mais à frente. Então, lógico também que as famílias, algumas dessas pessoas se corromperam, mas não todos. Então, olha só. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão, durante 3 anos. Roboão tomou para si mulher Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Então, casou com as irmãs, minha irmã casou com as primas, com as sobrinhas. Ela lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, tomou Maaca, filha de Absalão. E lhe deu filhos, Abias, Atais, Isa e Selomite. Amava Roboão mais Maaca, filha de Absalão, do que todas as outras mulheres e concubinas. Porque ele tinha tomado 18 mulheres, 60 concubinas, olha lá. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão pôs por cabeça Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre seus irmãos, porque queria fazê-lo rei, e usou de prudência. Aí vem a sabedoria, porque olha só, olha o que ele fez. Usou de prudência com todos os outros filhos, e alguns espalhou por toda a terra de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Então, o que ele fez? Ele deu muito problema para os filhos dele, na verdade. Então, olha só, fortificou lugares, deu terra, colocou cada um para viver num lugar diferente, com riqueza, com terra, com propriedade, com coisas para poder, quando ele levantasse a Abias a rei, não tivesse problema. Porque se tivesse todo mundo junto ali, todo mundo quisesse ser rei, quisesse governar e não sei o que, a vida do filho dele estaria em risco. Né? A gente vai ver isso acontecer lá na frente quando a Atalha mata todo mundo. E se não fosse esqueci o nome dela, a irmã do rei, para livrar um bebê, a linhagem de Davi teria se a chama teria se apagado, né? Então vamos lá. E lhes procurou uma multidão de mulheres. Gente,
E aí, é assim, o cara tem, lógico, não dava para o rei ter apenas um filho, mas ele viu o pai com 60 mulheres, ou desculpa, com 300 esposas, 300 concubinas, 700 esposas. O Davi também teve uma renca de mulher e uma penca de filho. E por aí vai. Então, eles vão seguindo isso. Né? Um monte de filho. E aí, eu estava vendo um vídeo que a Rose postou no Instagram dela, e a mulher falou uma coisa que eu penso igual. Não sei se eu já falei isso aqui, sobre Mical, que ela desprezou Davi no coração dela, e todo mundo desce a lenha na mulher. Mas aí eu fiquei pensando, ele fugiu, ele foi embora. O pai dela pegou ela e deu ela para outro marido. Não estava certo, tá? O que Saul fez. Mas aí, anos e anos, ele podia ter ido lá, corrido atrás da mulher dele, ter levado a mulher dele. Não. Aí ela refez a vida dela, estava com outra pessoa. E aí, quando Joabe vai lá para fazer uma aliança com Davi, porque ele fica com raiva de Isbosete por causa de Rispa, eu acho que era Rispa, não tenho certeza agora, deu branco. Mas eu acho que era Rispa. O que acontece? Ele fala assim, eu vou aceitar a aliança com você se você trouxer Mical para mim, porque para chancelar o reino, ele trouxe ela como uma mercadoria. Então, quando ela olha Davi adorando ao Senhor, e aí vou falar uma coisa a você, muitas mulheres de pastor, mulher de obreiro, são maltratadas pelos seus maridos. E aí ela vai ver, chega na igreja, ele está chorando, está revelando, está pulando, está sapateando. E aí no coração dela, ela pode desprezar esse homem sim. Vai falar, quem sabe quem é você sou eu. Então, traz para você. Se fosse você, se fosse eu, ser tratada como uma mercadoria, como um objeto, será que você não ia desprezar também a adoração do teu marido? Será que você não ia desprezar também o choro? Porque a gente olha Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um péssimo marido, um péssimo pai. Aí o que acontece? Ela não teve filho, ela morreu sem filho, porque ele desprezou ela. Então ela estava, vamos dizer, porque você vê que ela era amada onde ela estava. Porque o cara veio chorando atrás. Chorando. Ela tinha refeito a vida dela. Ela era um objeto. Só. Ela foi só um objeto. Então a gente tem que também olhar que ela era uma mulher ferida. Ela foi abandonada. Lógico que ele não podia levar ela junto com ele quando ele fugiu. Mas assim que se estabeleceu, corresse atrás. Ele não se preocupou com ela. Ele só se preocupou com ela quando foi conveniente para ele. Ela estava ferida, a alma dela estava ferida. E aí, como é que você vai aceitar a adoração de alguém que te maltrata, que te usa como objeto? E fora que ela também viu as coisas que ele estava fazendo, que ele fez. Então, a gente tem que ter esse olhar quando a gente vai ler a palavra. Esse olhar. Por quê? Mas ela desprezou a adoração dele. Lógico, eu já até falei sobre isso. Porque ela tinha. O que livrou a vida de Davi, o que livrou Davi da morte, quando Saul foi matar ele, foi um ídolo do lar que ela tinha em casa. Aquilo era um ídolo que ela tinha, e ela colocou em cima da cama aquela estátua para fingir que era ele. Então ela não era fiel a Deus, não adorava a Deus. Mas também, para a gente olhar para esse outro lado, ela desprezou porque ela era desprezada. Porque ela era tratada como. E aí você vai dar o que de volta? Você dá desprezo porque você recebe, é o que você recebeu. É o que você recebe. Ela era uma mulher amarga e infeliz. Teu marido te trata igual um pedaço de pau. Você só serve. Você só serve. Só cozinha. Para lavar, para passar, para cozinhar, serve na cama. Só. É só isso.
é só objeto. Ela se sentiu assim. Então, vamos lá. Aí ela não teve filho. Por quê? Porque ele, aí, de volta, ele devolve mais desprezo. Mais desprezo. Aí, adianta ter um monte de mulher? Um monte de filho? Se quando o filho precisou de correção, não corrigia. Aí o texto diz, quando a gente lê, falando de Adonias, que o pai dele nunca repreendeu. Então não é melhor ter uma e cuidar bem do que ter um monte e ser negligente? No caso aqui da Bíblia, né? Porque seu marido meu não pode ter um monte. Então, olha só. E aí ele fala que ele amava mais uma do que as outras. E aí também o texto dá para a gente entender também que pode ser que Davi tenha dado o reino de Israel para Salomão como uma forma de compensar Batseba pelo que ele fez no começo do erro dele. Ou pode ser que ele amava mais ela que as outras também. Né? Vai lá saber. Então vamos lá. Deixa eu ver. Então, capítulo 12. Então, Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Então, por 2 anos, ele andou bonitinho, tá? Bonitinho. 3 anos, desculpa. E agora ele se desvia. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. E com ele, todos... Gente, é assim. Do jeito que o rei era, o povo era. Se o rei servia a Deus, o povo servia a Deus. Se o povo se desviava contra Deus, Israel se desviava contra Deus. E aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, vamos lá. Então, havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor com ele. Então, quando ele se fortaleceu, ele se sentiu autossuficiente. Então, agora eu não preciso mais da proteção de Deus. Agora eu vou caminho com as minhas próprias pernas. Para que Deus? Não tem necessidade. Eu já consigo resolver minhas coisas. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. O próprio Deus suscitou o inimigo. Porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que tinha com ele, tanto de lábios como líbios, desculpa, tanto líbios como suquitas e etíopes. Então não veio um exército só. Veio os líbios, os suquitas e os da Etiópia também, da Líbia, da Etiópia, e esses suquitas aqui, eu não sei de onde é que é, não. Então, ó, gente, 60.000 cavaleiros, 200, com 1.200 carros puxados por cavalos, e tomou as cidades fortes. Lembra que ele contou para a gente aqui, no início, que ele tinha fortificado, edificou Belém, Etã, Tecoa, Betzul, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoranim, Laques, Azeca. Esses territórios todos ele fortificou. Aqui está dizendo que ele tomou essas cidades, o rei do Egito. E veio para Jerusalém. Então, Semaías, o profeta, disse a Roboão, e aos príncipes que se juntaram de Jerusalém por causa de Sisaque, e disse assim: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu te deixarei na mão de Sisaque. Então, gente, a gente nunca deve pensar que quando a gente deixa o Senhor não vai nos deixar. Enquanto você estiver com ele vai estar com você. Mas a partir do momento que você decide deixar o Senhor, acabou. Não vai dar bom. Porque não deu bom. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo, porque está certo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, eu não vou destruir vocês, antes em breve lhes darei um lugar para escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, vocês vão ser servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Eu vou livrar vocês da morte,
Eu não vou destruir vocês, mas vocês serão servos dele. Para você entender a diferença. Gente, é muito diferente. Você ser servo de Deus e você ser servo das trevas. Você ser escravo de Deus e você ser escravo do diabo. Porque a servidão a Deus, você servir a Deus é muito diferente. Você é livre. Você é um servo livre, porque você tem o poder de escolha. Aqui não. Então, ó, subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor. E aí você pensa que era pouca coisa? Não era. Você lembra? Agora você vai lembrar de tudo que Salomão ganhou. De tudo, do ouro, do tanto de prata que tinha, do tanto de cobre que tinha, do ferro, de tudo. Agora ele vem, tomou o tesouro da casa de Deus e o tesouro da casa do rei. Eram quilos e quilos. Levou tudo também, tomou os escudos de ouro que Salomão fez. E o rei fez no seu lugar, no lugar deles, escudos de cobre. E os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que andavam na porta do rei. Olha só. O que acontece quando a gente abandona o Senhor? Agora, a nobreza, a riqueza, a divindade, tudo aquilo que o ouro representava, se tornou em cobre. O esplendor. Já pensou uma placa de ouro para você se proteger do inimigo? Agora é de bronze. E aí tinha que ficar polindo aquele trem. Porque o bronze, o cobre, com o passar do tempo, ele vai ficando escuro. E sucedeu que entrando na casa do rei, o Senhor. Sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e tornavam a pôr na câmara da guarda. Então, quando ele passava, eles usavam esses escudos, depois eles guardavam. E humilhando-se, ele, a ira do Senhor se desviou dele, que não o destruísse de todo, porque ainda havia boas coisas em Jerusalém, em Judá. Ainda existia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém. Ora, Roboão era da idade de 40 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, um reinado pequeno, né, perto de Saul, perto de Davi, perto do seu pai Salomão. Ó, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Era o nome da sua mãe, Naamá. Olha só. A influência da mãe. Ela era amonita. Ela era amonita. Então, a gente tem influência sobre a vida dos nossos filhos. Lógico, gente, quando seu filho crescer, ele vai tomar a decisão dele. Ele vai tomar a decisão dele, mas ele viu o pai dele se dobrando à idolatria. Ele viu o pai dele servindo a outros deuses, viu essas mulheres. Então, qual é a influência que ele tinha? Ele não tinha a mãe para ensinar o caminho. A mãe dele era amonita. Cultuava Moloque, Baal e tantos outros. E aí, qual é a ideia? Né? Você vai ser ensinado, e é muito fácil desviar para o outro lado também. Então, olha só. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Pois os atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar, que era o cara que ele queria mesmo, porque ele amava a mãe dele. Então, ele colocou ele como maioral sobre os irmãos, e depois ele se tornou rei. Então, Salmo 80, 14 ao 19 e Provérbios. Salmo 80, 14 ao 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti.
Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti, guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Provérbios 20, 19 ao 21. O que anda maldizendo, descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com os seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Amém. Amém. Vê. Aqui, esse versículo 21, eu lembrei do filho pródigo, né? A gente estava até tendo um estudo aqui na segunda-feira sobre isso, e eu estava dizendo o seguinte, que que geralmente você recebe herança quando a pessoa morre. O filho pródigo, que é o que pródigo significa gastão, não perdido, não nada disso. Então, quando ele pede a herança, ele tá dizendo assim, para mim, é a mesma coisa que você está morto. Me dá a minha parte que eu quero ir embora. Para mim, o senhor está morto. Né? E aí a gente vai ver todas as implicações do pai correndo quando ele volta, porque tinha uma lei que dizia que ele não podia voltar, que ele tinha que morrer. Então o pai corre ao encontro desse filho, levanta a roupa, ele se envergonha, uma vergonha para esse pai, correr cingir os lombos, levantar a túnica, porque eles usavam túnicas longas, levantar, mostrar as pernas para correr, para encontrar-se com o filho que tinha o traído, porque é uma forma de traição. Era uma forma de traição. Então, entrando-se apressadamente de posse uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito, né? Então, ele nem podia voltar para casa. Aí o pai restitui a situação dele, dando um anel, e geralmente esse anel era um selo, conferindo nele autoridade. Esse anel geralmente tinha um desenho. Quando ele assinasse um documento, esse documento era selado com esse anel, dando-lhe autoridade e calçando os seus pés. Por quê? Escravo não tinha calçado. Escravo andava descalço. Então ele fala, dá um anel, provavelmente ele estava descalço. Dá uma sandália para ele calçar. E aí coloca a roupa nele. E aí a roupa, ela vai falar da situação do homem diante de Deus. Quer ver? Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Tá, mas quem te falou que você estava nu? A condição do homem diante de Deus. E aí vai lá para o Apocalipse. Rico sou, de nada tenho falta. Você não sabe que você é um infeliz, você é um desgraçado, você é um pobre, você é um cego e você é o quê? Um nu diante de Deus. Aquele povo, mesmo tendo dinheiro, mesmo vestindo as melhores roupas, mesmo tendo o colírio, o melhor colírio, porque essa região produzia um colírio bom. O colírio era conhecido lá. E ele fala, você é cego. E aí ele vai falar também de uma multidão que está de vestes brancas. Vai falar do quê? Do linho. Vai falar sobre santidade, sobre ser justificado. Então, toda vez que a Bíblia fala de roupa, ela está falando da condição do homem. Então, ele recebe autoridade, ele volta a ser filho e ele é livre porque tem calçado, porque não é escravo. E recebe roupas novas, vestes novas. Ele é justificado. Então, vamos lá. Atos capítulo 15. Então, tudo isso me levou, esse versículo aqui me lembrou. Atos capítulo 15, versículo 1 ao 21. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém, sua decisão. Então, aqui é um concílio que tem, tá? Concílio de Jerusalém. Que eles vão lá para decidir algumas questões. Por quê? Como eu falei ontem, Paulo saía e deixava alguém liderando a igreja. Então, não tinha um pastor, não tinha uma Bíblia. Até então, o que é pregado lá
que era pregado lá na Nova Aliança ainda era somente o Antigo Testamento, tá? Então, porque foi abolida a lei, papapá. O que foi abolido? Qual parte da lei foi abolida? A parte sacrificial. Porque você ainda tem que amar o seu próximo. Você ainda não pode caluniar o teu irmão. Então, a gente tem que entender isso. Que a parte da lei que foi abolida são sacrifícios e outra coisa. Isso foi dado, a circuncisão foi dada para Israel antes da lei. Para Israel, não, desculpa, para Abraão. Então, antes da lei. Então, todo judeu ele tem que ter a marca. O judeu ele tem que ter a marca. Agora, é isso aqui que eles vão decidir. Eles vão tomar essa decisão aqui. Agora, a marca não é para gentil. A marca é para judeu. Para quem é descendência de quem? De Abraão. Então, aqui eles vão tomar essas decisões. Tá? Então, vamos lá. Então, outra coisa, vou falar de novo. Dízimo não é questão de Antigo Testamento, não, de lei. Porque já se dizimava. Até antes de Melquisedeque, tá? Abraão devolve dízimo para Melquisedeque. Então, alguém me mandou, acho que foi a Andresa, alguém falando, o pastor Eduardo Reis falando sobre dízimo, que não é ensinado e não é mesmo. E aí eu estava estudando uma semana antes dela me mandar, eu estava estudando aqui e até marquei que eu quero fazer um estudo sobre as 3 formas de dizimar, e ele falou de 5. Eu falei com ela, olha, eu só vi 3. 5 eu não vi. Mas eu posso buscar também. Por quê? Você dizima, o sacerdote recebia o dízimo, mas ele tinha que devolver o dízimo dele, não na igreja. Ele tinha uma forma dele devolver o dízimo dele, que era o dízimo do dízimo. Então, tudo isso falando de lei. Então, não vai colocar que o Antigo Testamento acabou, que a lei foi abolida. A lei que foi abolida foi a lei do sacrifício. Você não precisa levar um cordeiro. Agora, se você sentar para olhar, lei sanitária, lei para você tratar com o irmão, que você comprou e não pagou, você tem que pagar juros a ele. Tudo isso está lá e não mudou. Leis para você lidar com a natureza, você encontrar o ninho de um passarinho. Gente, Deus se preocupa com o ninho de um passarinho. Deus se preocupa com o animal, com a carga, não colocar carga no animal no sábado, para o animal descansar. Deus se preocupa com o descanso da terra. É o Deus que se preocupa. Deus se preocupa com os mínimos detalhes, mas é com os mínimos mesmo. Até onde a pessoa ia colocar as fezes dela. Deus se preocupa com as minhas fezes, se preocupa. Ele disse, olha, quando vocês saírem para a guerra, leve uma pá. Para o que sair de ti, você cubra. Imagina, 3 milhões de pessoas num acampamento. Cada um fazia suas necessidades e está andando na rua. Pisei. Não. Ele falou ainda, cobre para que eu não mate vocês, porque eu sou santo. Deus se preocupa com tudo. Aí ele fala assim, até um fio da tua... Não estou falando de pintar cabelo, tá? Que eu vi uma doida aí na internet falando. Desculpa, Jesus, sou uma mulher de doida. Que não pode pintar o cabelo porque Deus diz que está contado o fio do teu cabelo. Os meus estão ficando brancos já, ó, aparecendo aí de vez em quando. Então, não tem nada a ver. Deus se preocupa, se ele te pedir para você não pintar, é com você. É você e ele, porque Deus, o mesmo Deus do particular, é o Deus do coletivo, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, eu disse que eu ia ser prolixa o menos possível, mas é só uma explicação. Então, alguns tinham descido da Judéia e ensinavam assim os irmãos. Olha só como é que era ensinado. Se vocês não se circuncidarem conforme o uso de Moisés, vocês não podem se salvar. Tem que procurar. Eu vou procurar, depois eu te mando, porque de cabeça eu não lembro de nada. Eu tenho dificuldade de lembrar até o que eu comi ontem. Tendo tido Paulo e Barnabé
não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, eles estavam pegando coisas da lei, dizendo assim, aí a gente acabou de ler aqui, que não é pela lei, não é pelo que você faz, não foi? Lógico, gente, nós precisamos nos esforçar para fazer algumas coisas. Por exemplo, oração, jejum. Tem dia que você não vai querer, tem dia que você vai estar que nem eu, tem dia que eu estou com preguiça, falar, Jesus, hoje não vou jejuar não, porque eu estou com preguiça de sentir fome. Eu quero passar um dia confortável. Eu estou com preguiça. Mas aí a gente tem que se forçar, porque você quer sentir fome todo dia? Vamos fazer 3 dias de jejum. Ai, Jesus, esse negócio não dá para mim. Tem que fazer. E começar, pelo menos, gradativo. É agradável não, mas os efeitos no seu corpo físico, às vezes, vão aparecer também. E aí eu estava estudando sobre Wigglesworth. Ele estava falando sobre o jejum de 3 dias. Wigglesworth, lembrei. E aí ele estava falando como jejuar 3 dias. Como fazer um jejum de 3 dias. O primeiro dia é o mais desconfortável. O primeiro dia é o mais desconfortável. Porque você não vai querer, você vai querer comer, você vai sentir tontura e tal. A partir daí é realmente. A partir do segundo dia, você vai até 7, ou até mais. Por quê? A dor de cabeça passou, a tontura passou, você não sente mais isso. Aí ele fala, a água é indispensável para o jejum de 3 dias. E aí, você pode fazer, se você conseguir se reservar, se preservar, não trabalhar, não fazer nada, tudo bem. Mas se não, você pode trabalhar normal, viver sua vida normal. E aí ele vai falar o seguinte, quando você for jejuar, resolve todos os problemas que você tiver. Todas as pendências que você tiver com alguém, tiver com raiva de alguém, tiver brigado com alguém, tudo isso você resolve. Para não ficar detido com nada. E aí, nos momentos que normalmente você vai comer, é um momento que você vai orar e ler a palavra. E aí, a partir daí, a partir desses jejuns de 3 dias que ele fazia regularmente, Deus fazia Deus, por meio dele, operava muitos milagres. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, se vocês não se circuncidarem como Moisés disse, vocês não vão se salvar, porque é pelas obras. E aí ele disse, eles foram para Jerusalém para resolver essa questão, porque um está falando que tem que circuncidar, outro está falando que não tem que circuncidar, como é que é? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver essa situação? Porque está tendo uma contradição. Uns estão dizendo que é para fazer, outros estão dizendo que não. Então, eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, citando a conversão dos gentios, davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo, aí vem os fariseus, tá? Que Paulo também era um, que era necessário, ou era mister, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E aí, gente, olha só, presta atenção. Se hoje, vamos dizer que isso aqui tivesse se mantido, e aí a pessoa aceitou Jesus e é gentia. Você aí que teu marido não é crente, você acha, você acredita que, olha, converteu, a gente vai batizar e circuncidar. Você acha que teu marido ia aceitar? Gente, os homens para fazer uma vasectomia já é uma luta. Imagina dizer assim, não, para você poder servir a Deus na igreja, ser aceito, a gente vai ter que arrancar seu prepúcio fora. E aí? Se não precisando fazer, já está difícil o povo servir a Deus, aceitar Jesus. Imagina. Logo aonde? A quantidade de homens servindo a Deus seria muito menor. Porque o judeu já nasceu judeu, o pai já foi
e já cortou com menos de 8 anos de idade. Agora espera ele fazer 18, virar adulto e ter que fazer essa cirurgia. Porque é uma cirurgia. Você acha? Eu não creio. Vamos lá. Vamos continuar. Então congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões e irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ele está falando quando ele foi na casa de Cornélio. Tá? Então aqui quebrou o preconceito, de certa forma, de Pedro, porque lá na frente, depois Paulo vai falar que eles estavam no lugar e ele estava junto, comendo, bebendo e tal. Quando chegou essa galera aqui, ele ficou diferente. E aí, Paulo vira para ele e fala: toma vergonha na tua cara, vira homem. Tá, isso aqui sou eu parafraseando, tá? Resistir na cara. Por quê? Porque ele era repreensível. Porque quando ele estava com a gente aqui, ele estava muito bem na frente, junto com os gentios. Quando a galera da circuncisão chegou, Tiago, irmão de Jesus, ele já ficou todo estranho. Então é isso que Paulo está falando, e Pedro está explicando aqui. Deixa eu ver. Então, Deus que conhece os corações, porque Deus derramou o Espírito Santo na vida dos gentios, de Cornélio, lá daquelas pessoas que estavam lá, sem circuncisão nenhuma. Olha só. Então, Deus que conhece os corações e deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. É disso que ele está falando lá, daquela ocasião. E não fez diferença alguma entre eles, nós e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois que vocês, por que vocês tentam a Deus? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, não é pelo que a gente vai fazer. Não é por causa da circuncisão. Lógico, a circuncisão é uma marca que Deus tem com Abraão. Que Deus mandou que todos os descendentes dele tivessem. Mas eles não são descendência de Abraão consanguineamente, é pela fé. Então não precisa fazer circuncisão. Lógico, né, gente, que a gente vai entender que as mulheres que menos têm câncer de colo de útero no mundo são as judias por causa da circuncisão. Isso é comprovado. Vamos lá. Então toda a multidão se calou, escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, porque o outro já tinha morrido. O Tiago, o apóstolo lá. Deixa eu ver aqui onde é que está. E como concordam as palavras dos profetas que está escrito: depois disso, voltarei. Espera aí um pouquinho. Tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouçam-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Em isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi. Não é o tabernáculo de Moisés, não é o templo, é o tabernáculo. O que tinha lá? O que tinha nesse tabernáculo de Davi, que era só umas cortinas, de tão importante? Né? A adoração genuína foi a adoração, os louvores, tudo isso foi instituído nesse templo, nesse tabernáculo, o de Davi. Eu vou levantar o que está caído, ou a casa de Davi, que está caída, ou ele está falando da promessa que ele havia dado também, de que da descendência de Davi viria alguém, e que o reino dele não teria fim. Então, tudo isso. Para o resto dos homens, busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais
pelos quais o nome é invocado, diz o Senhor, e que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que o julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Mas escreve-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado da carne e do sangue, que é sufocado e do sangue. Por quê? Moisés, desde o tempo antigo, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Olha só, então, desde os tempos de Moisés, desde o tempo da antiguidade, tem se pregado na sinagoga, tem quem o pregue. Tem quem prega Moisés. Todo sábado na sinagoga. Então, quem quiser seguir o que está escrito na Torá, vá e siga o que está escrito na Torá concernente à circuncisão. Mas a gente está pregando um negócio, a gente está fazendo diferente para poder englobar. Porque, gente, a pessoa teria que estar muito desesperada, apaixonada por Jesus para aceitar fazer um corte. E aí, como é que eu vou dizer? A gente, ao invés da gente abrir a porta para as pessoas entrarem, a gente está, que era o que eles estavam fazendo, dificultando. Porque no entendimento deles, tinha que ter a circuncisão, tinha que ser circuncidado para poder ser aceito por Deus. Mas Deus fez aliança com Abraão. Então, a promessa é para os descendentes de Abraão segundo a carne. Então, a partir daqui começa uma nova coisa. Porque, olha só, carne sufocada, porque a carne estava no sangue. A vida do animal estava no sangue. Então, o sangue deveria ser derramado na terra. Então, o que acontece? Se abster do sangue e da carne sacrificada a ídolos. Então, ele falava da imoralidade sexual, porque tudo isso a gente estava englobado. Que tudo isso tinha a ver com os cultos pagãos também. Deus não come camarão, não come polvo, não come... Ai, tem um tanto de trem que eles não comem. Peixe nenhum que tem couro. Nenhum. Nada, é só peixe de escama do mar. E esses peixes rasteiros, esses animais, rasteiro, caranguejo, siri, camarão, nada disso. O cardápio deles é limitado. O judeu que segue mesmo lá a Torá. Tanto que Daniel, quando ele não quis se contaminar com a comida do rei, a gente pensa que é só carne de porco, mas não é. Não é só carne de porco, né? Caranguejo, siri e esses trem tudo que a gente come, eles não comiam. Ele decidiu não comer, né? E aí a gente só pensa na carne de porco. Pra vocês terem ideia, nem queijo queijo com outra coisa, com carne, eu acho, eles não comem. Não mistura. Então, tem um monte de coisa. Então, presunto, você já sabe, né? Ele falou para a gente se abster da imoralidade sexual, do sangue e do quê? Da comida sacrificada ao ídolo. Você chega e apresenta. Senhor, se houver alguma apresentação anterior a essa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu estou te apresentando. Porque você não sabe. Então, se você sabe, evita. Evita a fadiga, evita o escândalo.